Queridos, nós estamos nesse mês conversando sobre esta série de mensagens, Gente na Vida da Gente. O que nós temos em todo o tempo na nossa vida é gente do nosso lado. É no trabalho, é na família, é na reunião de amigos, em todo momento nós temos gente do nosso lado. E isso é interessante porque em cada momento da vida, a forma que nos relacionamos é alterada. Família, amigos, colegas de trabalho. Este é um sinal importante, pois compreendemos que todos são fundamentais em seu contexto. Então nós temos pessoas, gente na nossa vida o tempo todo. E em cada área da nossa vida, os nossos relacionamentos são diferentes. Se nós estamos no ambiente familiar, a maneira de nos relacionar é diferente, da maneira do trabalho, da faculdade, dos amigos. Mas quando nós percebemos essa diferença, é onde nós percebemos a importância que todos os relacionamentos têm na nossa vida. Semana passada eu fiz a pergunta, eu quero refazê-la aqui: quem é mais importante na sua vida? O seu irmão ou o seu vizinho? Obviamente nós iríamos dizer que é o nosso irmão, que é aquele que é o nosso irmão de sangue, aquele mais próximo de nós. Mas quando nós olhamos em cada contexto diferente, nós passamos a entender a importância de pessoas na nossa vida. E é por isso que Provérbios diz que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. É muito melhor ter um vizinho do lado da nossa casa do que um nosso irmão que está talvez morando em outra cidade, como é o meu contexto, a minha realidade. E aí nós percebemos então que em determinados contextos, algumas pessoas tornam-se mais importantes do que mesmo aqueles que nós consideramos mais importantes na nossa vida. E aí é a compreensão de que gente com disponibilidade e condições de cuidar da gente serão para nós de suma importância. Marque isso: disponibilidade e com condições de cuidar da gente serão de suma importância. Então, talvez num contexto onde nós precisamos urgentemente de uma ajuda, talvez o nosso irmão está longe, mas nós temos um vizinho perto. E nesse momento ele vai ter disponibilidade e condições em nos ajudar. Mas marque isso que é importante nessa mensagem: disponibilidade e condições. A maior parte de nossas frustrações com gente em nossa vida é pela expectativa que criamos sobre o outro, sem levar em consideração a disponibilidade e condição que terão em nos ajudar. Já percebeu isso? O quanto nós nos frustramos com pessoas, com gente, mas não por aquilo que eles não fizeram, mas por aquilo que nós criamos como expectativa em relação a eles, que eles poderiam fazer por nós e não fizeram. E aí nós percebemos então que nós não levamos em conta a disponibilidade e a condição de tal pessoa em nos ajudar. E por consequência disso, nós nos frustramos com gente. E pelo que o fato de que acreditamos que eles têm que nos ajudar, tira de nosso coração qualquer possibilidade de cultivarmos a gratidão em ajuda recebida. Vou trocar o microfone para ver se melhora um pouquinho. Queridos, então quando nós olhamos sem levar em consideração a disponibilidade e a condição de ajudar, nós passamos então a acreditar que todo mundo é obrigado a nos ajudar. E por consequência disso, nós não conseguimos cultivar a gratidão pelos relacionamentos que nós temos. Deixa eu dar um exemplo simples do nosso dia a dia. Você vai à padaria e pede à atendente que lhe dê 5 pães. E você pega os 5 pães e vira as costas e não fala nada para ela. E sai e vai para sua casa. Você nem sequer agradeceu o fato que ela serviu você pegando os pães e colocando nas suas mãos. E qual é o argumento que nós usamos? Ela ganha para isso. Ela está exatamente contratada para pegar o pão, colocar no saquinho, pesar ele e entregar na minha mão. Eu não preciso agradecê-la por aquilo que ela faz, por ganhar o que ela está fazendo. E aí é interessante que a gente leva isso para os nossos relacionamentos. Então, quando alguém nos ajuda, nós não agradecemos porque nós acreditamos que ela tem condições de fazer e ela tem disponibilidade de fazer. E aí a gratidão não é cultivada no nosso coração. E o grande perigo dessa não gratidão é transformar nosso modo de entender a necessidade de gente na vida da gente apenas como algo utilitário. Então, já que as pessoas são obrigadas a me ajudar e eu não consigo cultivar gratidão por isso, obviamente eu vou olhar nas minhas relações apenas como algo utilitário.
Apenas pessoas que eu considero úteis na minha vida em determinados momentos. E apenas alguém que pode fazer algo por mim. Isso fará com que as nossas relações tornem-se descartáveis e interesseiras, o que fará delas sempre um campo minado. As nossas relações tornam-se um grande campo minado, porque nós simplesmente não cultivamos a gratidão, e por isso as relações são descartáveis e interesseiras. É impressionante o quanto que nós temos de pessoas na nossa vida, que só lembram de nós quando tem um favor para pedir. Mas da mesma forma, em contrapartida, nós também temos pessoas na nossa vida, que nós só lembramos delas, quando lembramos que elas podem nos ajudar com determinados favores. E é esse o grande problema que nós enfrentamos nas nossas relações, onde são apenas firmadas em interesse e elas tornam-se descartáveis. Não levar em conta a disponibilidade e a condição de outros em nos ajudar, endurecerá o nosso coração de tal forma que acreditaremos que não precisamos de gente na vida da gente, a não ser quando fazem o que nós queremos. Queridos, não considerar a realidade do outro, a disponibilidade e condição de me ajudar, vai simplesmente fazer com que eu ache que as pessoas não são importantes, são simplesmente descartáveis na minha vida. E é hora então que talvez eu vou precisar delas se elas fizerem o que eu quero. Se elas deixarem de fazer o que eu quero, simplesmente eu vou bloqueá-las. E aí, quando olhamos as relações desta forma, duas coisas acontecem. Deixamos de ser cuidados por gente. Basta a gente olhar um pouquinho a nossa história, talvez não seja a sua história, mas alguém que talvez tenha feito com você, quando você deixou de estender a mão, e aí essa pessoa se afastou de você. E aí então essa pessoa deixou de ser cuidada por você, porque simplesmente em um momento da vida você não estendeu a mão. E em contrapartida, muitas vezes nós deixamos que pessoas se afastem de nós, porque simplesmente no momento da vida ela não estendeu as mãos para a gente. E é hora que nós começamos a caminhar sozinhos, sem ninguém cuidando da gente. Gente deixa de ter alegria em nos ajudar. Sabe aquilo que vai cultivando nosso coração? E aí então a gente não tem mais o prazer de estender a mão? Da mesma forma, quando nós olhamos pessoas apenas com interesses pessoais, nós simplesmente olhamos para elas e pensamos da mesma forma, as pessoas já não têm mais alegria em nos ajudar. Qualquer relação torna-se firmada em custo-benefício, e isso esfriará nossas relações com gente. Todas as vezes que eu olho para a pessoa e desconsidero se ela tem condições e disponibilidade, e apenas quero que ela faça a minha vontade, gente, é hora que nós deixamos de ter pessoas do nosso lado. Mas presta atenção nessa frase. Quando gente deixa de fazer parte da vida da gente por essa falta de consideração, contra-argumentamos afirmando de que quem cuida de nós é Deus. Esse é o nosso grande problema. As pessoas deixam de fazer parte da nossa vida porque nós não consideramos da maneira correta, mas o nosso argumento é: quem cuida de mim é Deus, não preciso deles na minha vida. Graças a Deus que vocês nunca disseram isso, mas muita gente costuma dizer isso. Não preciso porque quem cuida de mim é Deus. Queridos, em parte essa afirmação está correta, mas não completa. Quem cuida de nós é Deus, mas não está completa, pois Deus também cuida de gente por meio da disponibilidade e da condição de outros em nos ajudar. Então, em parte, quem cuida de nós é Deus, mas Ele vai usar pessoas disponíveis e pessoas com condições para cuidar da gente. Em suma, Deus sempre cuida da gente, e para isso, sempre terá gente com disponibilidade e condições para serem instrumentalidade dEle na nossa vida. Tainá, durante o louvor aqui, deixou claro que quem precisar dela, pode ligar, passa na ótica, toma um café e conversa com ela. Por quê? Porque é a instrumentalidade de Deus para cuidar da gente. Então Deus sempre está cuidando, mas sempre vai usar gente para cuidar da gente. E por isso que eu quero conversar com vocês hoje, gente na vida da gente é uma das formas que Deus cuida da gente. O texto de Filipenses capítulo 4, verso 10 ao 20, a experiência do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos mostra o quanto que Deus usa a gente para cuidar da gente.
Filipenses 4, 10 ao 20, você pode abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né? Ou pode acompanhar aqui na projeção do texto. Diz assim, versículo 10: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui vocês conhecem de cor e salteado esse texto. Mas, versículo 14: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, muitas vezes nós pregamos esse texto e paramos apenas no versículo 13, onde mostra exatamente o cuidado de Deus para com a nossa vida, tornando todas as coisas possíveis, enfrentarmos todas as coisas a partir da pessoa de Jesus Cristo. Mas a partir do verso 14, ele fala que aquela igreja assumiu um compromisso com ele. E nós percebemos então o cuidado mútuo que há entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. E aí ele começa o capítulo 1, versículo 6, dizendo que todos nós estamos em obras. Deus está construindo uma nova realidade dia a dia na nossa vida. E aí então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo assim: Deus está ajudando gente a crescer, gente a se desenvolver na fé, Deus está fazendo com que gente se torne mais maduro. Então o apóstolo Paulo deixa claro isso, que Deus está edificando aquela igreja, mas ele também sabe que ele faz parte desse processo, onde ele diz: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então o apóstolo Paulo diz que aquela igreja está sendo edificada, gente está sendo edificada, e no mesmo contexto ele sabe que ele está participando da vida daquelas pessoas, de tal forma que ele não pode estar com elas naquele momento, e ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo sabe da importância dele na vida daquela gente. Ele sabe o quanto que o ministério dele se tornou importante para edificar a vida daquela gente. E aí no versículo 14, ele muda o foco. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Lembrando que nos versículos anteriores o apóstolo Paulo disse a eles, que tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que Deus permitiu que ele passasse por fome, que ele passasse por abundância, por saúde, por enfermidade, em todas as circunstâncias da vida. Ele disse que ele estava contente, ele estava feliz, porque Jesus dava a ele condições de superar as lutas. Mas nesse contexto ele fala: vocês fizeram bem em se associarem comigo na minha tribulação. Nós percebemos que o apóstolo Paulo está dizendo a eles que vocês reconheceram a importância de vocês na minha vida, diferente da igreja de Corinto, onde ele diz: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir,
Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. É interessante que ele está trabalhando na igreja de Corinto, servindo na igreja de Corinto, mas quem o sustenta, quem envia provisões a ele, é a igreja de Filipos. Então ele deixa claro que aquela igreja, diante de uma circunstância, que ele não queria se tornar pesado para Corinto, Deus usa a igreja de Filipos para poder o abençoar. Mas a gente percebe que esse cuidado com a igreja era exatamente um cuidado não apenas material, mas também era um cuidado espiritual com a vida dele. Por exemplo, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela visão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O apóstolo Paulo encontra-se preso e ele percebe a preocupação da igreja com a vida dele. Primeiro, financeira, envia recursos para que ele pudesse continuar cumprindo o seu chamado, mas também a preocupação espiritual, orando pela vida do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser liberto da prisão. Então nós percebemos o quanto que aquela igreja está cuidando da vida do apóstolo Paulo, mas há um cuidado mútuo, não é apenas a igreja orando pelo apóstolo Paulo, não era apenas a igreja enviando condições para que o apóstolo Paulo tivesse recursos, mas o próprio apóstolo Paulo cuidando daquela igreja. E ele diz: ora, de um lado, de um e o outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O apóstolo Paulo sabia que poderia ser condenado à morte, mas ele diz: se eu morrer, para mim é lucro, eu sei para onde eu vou, mas por cuidado de vocês, pela preocupação que eu tenho com vocês, é necessário que eu fique mais tempo aqui. E ele vai dizer: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. O apóstolo Paulo se importa com aquela igreja, ele não pode ir até ela, mas ele envia Timóteo, com a única realidade: Timóteo tem o mesmo sentimento por vocês que eu tenho. Então nós encontramos um cuidado mútuo entre a vida do apóstolo Paulo e a igreja de Filipos. Havia um cuidado mútuo entre a igreja e o apóstolo Paulo, o qual era exercido mediante disponibilidade e condição em ajudar um ao outro. Mais uma vez, lembre-se disso: disponibilidade e condição. Então, esse cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos, o cuidado da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo, era mediante disponibilidade e condição. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Nesse momento eu não posso estar com vocês cuidando, nesse momento não há disponibilidade e condições de ir até vocês. Ele deixa claro isso, mas também em relação à igreja: renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Também aqui, diante dessa realidade, talvez não tinha quem enviasse a oferta, talvez a própria igreja estava passando por uma dificuldade, então por um certo momento, a igreja não estava disponível e com condições de cuidar do apóstolo Paulo. E nós percebemos então que nessa relação de cuidado mútuo, existiam momentos que um não tinha disponibilidade ou condições de ajudar o outro. Com a relação de Paulo e dos filipenses, compreendemos que Deus é quem cuida de nós, e para isso, sempre usará gente disponível e com condições. Nessa relação, nós aprendemos isso: Deus sempre usará vida de gente para cuidar da gente, mas vai usar a vida de gente disponível e com condições para cuidar da gente. 4 lições simples desse texto, para a gente entender que gente na vida da gente é uma das formas que Deus cuida da gente. Primeiro, obviamente, mediante disponibilidade e condições de alguém fazê-lo. O apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque ele fala aqui do cuidado da igreja. Mas presta atenção, Paulo não está dizendo: me alegrei com a igreja, me alegrei com vocês mais uma vez, porque vocês me ajudaram.
O apóstolo Paulo revela que ele sentiu alegria no Senhor. Não alegria na igreja, mas alegria no Senhor. Por quê? Porque Deus sempre será o agente da ação. Sempre partirá de Deus, usando vida de gente para cuidar de gente. É Deus que vai colocar pessoas na nossa vida para cuidar da gente. É o que ele diz, por exemplo, em 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós somos apenas instrumentalidade de Deus para cuidar de gente. Deus sempre vai fazer isso, Ele é o agente, e nós somos apenas, Deus é o agente, nós somos apenas o paciente. Aquele que recebe a ação do agente, nós somos o paciente. Diante dessa realidade, o que Deus faz? Gente sempre será o paciente da ação de Deus para se tornarem agentes. De maneira bem simples, o que Deus faz? Age na nossa vida, Ele move o nosso coração em direção a gente, para que Ele faça a vontade dEle na vida de outra gente. Então nós sempre seremos apenas a instrumentalidade. E Ele diz, mas vos faltava oportunidade. Este cuidado acontecerá em tempo oportuno. Espera que está diferente aqui. Aí. Deus sempre levantará a gente para fazer com que a vontade dEle aconteça na vida da gente. Sempre vai ser assim. É interessante o quanto que estamos preocupados o dia a dia com circunstâncias e de repente aparece alguém do nosso lado e nos ajuda de uma forma que parece que abriu o horizonte para nós. Parece que aquilo que era escuro, que era trevas, que era complicado, de repente alguém se aproxima e nos aponta uma direção. Alguém próximo de nós, alguém conhecido. Mas quantas experiências nós temos na vida de alguém que nós nunca vimos antes, mas em determinado momento foi fundamental para nos ajudar. E aí nós entendemos o quanto que Deus usa a vida de gente para cuidar da gente. E esse cuidado acontecerá em tempo oportuno. Queridos, mas nos faltava oportunidade. Isso nós temos que ter consciência todos os dias da nossa vida. Deus vai colocar a gente para cuidar da gente, mas em tempo oportuno. Vai fazer com que aquela pessoa se torne com condições e com disponibilidade para cuidar da gente. O apóstolo Paulo talvez poderia aqui cultivar uma ingratidão no coração dele, porque a igreja o apoiou no seu ministério, chega um momento a igreja não tinha mais condições de enviar a ele as suas ofertas. E aí o que aconteceria? Ele simplesmente queria bloquear o grupo que ele tinha, a igreja de Filipos, e falar, vou excluir esse grupo aqui, porque essa igreja não mais se importa comigo. Ou talvez a igreja iria dizer, o apóstolo Paulo não vem para cá, gente, vamos escolher outro apóstolo para a gente, vamos escolher uma outra pessoa para cuidar da gente, vamos esquecer esse apóstolo, porque ele não tem condições de estar aqui. Não, mas tanto ele não poderia ir, quanto a igreja não poderia enviar. E aí a questão da oportunidade. O entendimento de que gente é instrumento de Deus para cuidar da gente, despertará a alegria em nossas relações. Toda vez que eu entender que gente é que cuida da gente, as minhas relações eu vou cultivar com alegria. Eu não vou simplesmente usar como alguém utilitário, mas alguém que move o meu coração em direção a Deus. A primeira lição, obviamente, é essa, condições de alguém fazê-lo. Mas presta atenção na segunda lição. Pois a suficiência de Cristo não exclui o cuidado mútuo. A suficiência de Cristo não exclui o cuidado mútuo. Como eu falei no versículo 13, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. No versículo 14 ele diz, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. É interessante a gente dizer que Cristo pode todas as coisas, e Ele é suficiente para isso. Mas esse fato não exclui a necessidade de gente na vida da gente. F.F. Bruce diz o seguinte, a suficiência em Cristo de forma nenhuma deprecia a bondade deles. E ele fala da oferta deles como de compartilhamento nas suas dificuldades. Se nós lermos com sentimento de arrogância esse texto, o apóstolo Paulo fala que ele pode todas as coisas em Cristo, que ele está contente porque tudo foi suprido para ele. A gente fala assim, nossa, o apóstolo Paulo recebeu uma oferta da igreja, o apóstolo Paulo recebeu o mantimento daquela igreja, mas o que ele cultivou no coração é, eu não estava precisando. Sabe aquela frase que a gente usa em aniversário?
eu não precisava, nem precisava trazer. Parece que é esse sentimento que o apóstolo Paulo está dizendo, mas não. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em Cristo eu sou suprido, mas vocês fizeram muito bem em permitir ser instrumentos de Deus. E ele diz, essa é a verdadeira atitude que deveria caracterizar toda oferta, não a satisfação de necessidades, mas uma parceria de serviço, e aqui, na verdade, dos sofrimentos dele. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, gente, eu iria passar por mais essa, mas saber que vocês se importaram comigo, que vocês se preocuparam comigo, e isso é importante para a minha vida. Então, quando nós estamos passando por lutas na nossa vida, sabemos que podemos orar, pedir a Deus, Ele pode mover terra e céus. Nós sabemos que Ele vai trazer conforto e consolo ao nosso coração. Nós sabemos que iremos passar por essa luta e as coisas irão melhorar. Mas como é bom saber que naquele momento tem gente do nosso lado. Como é bom saber que vai ter gente que vai se aproximar e vai permitir ser usada por Deus para cuidar da gente. É um entendimento de que Deus em Cristo cuida da gente, mas sempre precisaremos da presença e da bondade de outros. Queridos, não pense que não vai precisar de gente na sua vida porque você tem Deus. Não, nós temos Deus e por isso nós precisaremos de gente para sermos cuidados. Não é dizer que nem tudo podemos suportar em Cristo, mas é poder sentir o fortalecer de Deus por meio do outro, sentir o fortalecer de Deus por meio de outros. Em suma, em poucas palavras, é não mais dizer que temos Deus e não precisamos de outro, mas sim que temos Deus e ainda nos dá o privilégio de sermos acolhidos por outros. É isso que a gente tem que entender na nossa vida. Nós temos Deus e diante desse privilégio, nós sermos cuidados por Ele, Ele aumenta um pouco mais o privilégio. Vou mandar a gente do seu lado para cuidar de você, para você se sentir seguro e saber que eu me importo com você. E essa terceira lição, talvez seja a que nós mais temos dificuldade, a qual que nós temos mais dificuldade de aprender, dando-nos a oportunidade de crescermos juntos. É impressionante o quanto que, quando alguém se aproxima de nós para cuidar da gente, o quanto nós temos duas atitudes. Muitas vezes nós nos sentimos que a pessoa nos acha fracos demais. E aí então ela vem para nos ajudar, fala, não, eu não preciso da sua ajuda. Porque se eu assumir que eu preciso da ajuda, talvez eu vou me considerar fraco demais. Ou talvez eu vou olhar para essa pessoa como alguém que está julgando a minha vida e apenas tentando tirar vantagem do momento que eu estou vivendo. E eu deixo de perceber o quanto Deus quer que eu cresça e essa pessoa também cresça, podendo me ajudar. O apóstolo Paulo diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que nós temos falado sobre essa mensagem essa série, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Queridos, nós estamos o tempo todo sendo lapidados por pessoas do nosso lado. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu tenho gente na minha vida, mais eu estou sendo lapidado e moldado. Da mesma maneira, mais pessoas do meu lado estão sendo lapidados e estão sendo moldados. O tempo todo nós estamos crescendo juntos. O apóstolo Paulo começa o versículo 18 dizendo, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Ele fala que assim que ele recebe a ajuda da igreja de Filipos, ele fala, gente, eu recebi essa ajuda e eu estou suprido. Em outras palavras, alguém que já recebeu o pagamento integral de uma dívida. Alguém que recebeu o suficiente para sobreviver naquele contexto. O apóstolo Paulo diz, gente, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já recebi o que eu tinha necessidade, agora eu estou suprido. Mas ele não olha apenas para si. Ele olha aquela oferta chegando, a encomenda chegando para ele não fala assim, gente, agora eu estou suprido, o suficiente é isso. Não, ele tira os olhos de si mesmo e olha para a igreja. Agora, reconhece que outros também serão supridos. Não daquela oferta que ele recebe, mas daqueles que enviaram a oferta. Ele usa duas palavras, donativo e crédito. É um termo de comércio, de custo-benefício e de troca. É exatamente você dá e você recebe. É você oferece e você ganha. Você compartilha e também recebe daquilo que você
está compartilhando. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês se dispuseram a cuidar de mim, mas na mesma proporção que vocês estão cuidando de mim, Deus está dando oportunidade a vocês de serem cuidados. Assim como eu estou crescendo com essa experiência de gente na minha vida, da mesma forma, vocês estão crescendo com a minha vida na vida de vocês. John MacArthur diz o seguinte: seu donativo trouxe alegria a Paulo, não por causa de seu benefício material pessoal para ele, mas por causa de seu benefício espiritual para eles. O apóstolo Paulo estava feliz, não apenas por aquilo que ele recebeu materialmente, mas o quanto aquela igreja está crescendo espiritualmente. Nas palavras de Paulo, agora aqui em Atos: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Então nós temos muito mais privilégio em ajudar alguém do que receber a ajuda de alguém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: quando eu ajudo alguém, eu tenho os mesmos benefícios de ser edificado pela ajuda que eu ofereci. É interessante que a gente olha para a nossa vida e muitas vezes nós não percebemos a importância que é deixar gente cuidar da gente, deixar pessoas a entrar na nossa história para cuidar da gente. Estamos cercados de pessoas imaturas na fé e na vida, por não permitirmos a elas o crescimento envolvendo-se em nossas tribulações. Nós temos muita gente imatura na nossa vida, não por culpa delas, por culpa nossa, porque nós não permitimos que elas se envolvam com a gente para cuidar da gente. É interessante assim, a Rebeca tem 12 anos, ela está para lá, posso falar, tem 12 anos, e algumas pessoas estranham quando a gente fala assim: a Rebeca está lavando louça, a Rebeca arrumou a cama dela para sair de casa, a Rebeca limpou o quarto, a Rebeca está atendendo a máquina de lavar roupa agora. Pastor, tem 12 anos, como assim? Aí a gente traz para eu com 12 anos trabalhava fora há muito tempo, mas nós olhamos para essa criação hoje, que é um absurdo, o menino de 12 anos está ajudando em casa, mas toda vez que ela ajuda em casa, a minha frase para ela é assim: isso é para o seu futuro, não é para o nosso presente a casa limpa, é para o seu futuro, porque um dia você vai morar sozinha, um dia você vai ter responsabilidades, e um dia você vai perceber o quanto você cresceu diante daquilo que você faz hoje na sua vida. Queridos, da mesma forma, pessoas não estão crescendo com Deus do nosso lado, não porque elas não querem crescer, mas porque nós não estamos permitindo a elas o crescimento, nós não estamos dando a elas responsabilidades para se envolver com a gente e cuidar da gente. Pessoas que não se acham fortes, pessoas que se acham fortes, desenvolvem pessoas fracas. Pessoas que acham que não precisam de gente cuidando delas, desenvolvem pessoas fracas do seu lado. Se todo o tempo pessoas estão do meu lado e eu não permito que elas cuidem de mim, eu simplesmente não estou permitindo a elas crescerem. Queridos, isso em todas as áreas da vida, diante daquilo que nós bloqueamos a nossa vida. Muitas vezes nós não permitimos nossos filhos saber das nossas crises financeiras, nós não permitimos nossos filhos saber dos nossos medos. O que nós fazemos deles? Crianças fracas. Da mesma forma, nós homens temos um desejo de blindar a nossa esposa, de cuidar da nossa esposa, e não permitir que ela saiba os problemas que nós estamos enfrentando, e consequentemente elas não cuidam da gente, e por consequência disso elas deixam de crescer, elas deixam de se fortalecer, porque nós não estamos permitindo isso. Da mesma forma, muitas mulheres acham seus maridos fracos, os seus maridos muitas vezes com pequena fé, mas porque nós não permitimos que eles adentrem a nossa vida e cuidem da gente. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é donativo e crédito. Vocês me dão e recebem de volta, vocês têm um cashback daquilo que vocês estão fazendo. Vocês me fortaleceram na fé, vocês me apoiaram, na mesma proporção, vocês estão sendo cuidados, vocês estão sendo fortalecidos. Em poucas palavras, permita-se crescer recebendo apoio de gente e deixe que eles cresçam ajudando você. Permita-se ser cuidado e você vai permitir que a outra pessoa também cresça na mesma proporção que você está crescendo na experiência que você está passando. E a última lição é uma das formas de que Deus cuida da gente, para que não vivamos um vitimismo constante.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo Paulo recebeu uma ajuda porque estava passando necessidade. O apóstolo Paulo estava passando por um tempo de privação. Aquela igreja lhe envia uma oferta especial. E a necessidade do apóstolo Paulo é suprida. E sabe qual é a oração que ele faz? Que o meu Deus possa suprir cada uma das vossas necessidades. Não é estranho o apóstolo Paulo pedir a Deus que venha suprir as necessidades daquela igreja, uma igreja que acabou de enviar uma oferta para ele, uma igreja que acabou de declarar financeiramente que estava bem? Não, o apóstolo Paulo sabia que aquela igreja também tinha as suas necessidades. Em suas palavras, Paulo reconhece que ele tem necessidades, porém não apenas ele. Ele passa pelas suas lutas, mas ele sabe que não é só ele que passa. Em Filipos também tinham pessoas passando por lutas. Assim como eles, por intervenção divina, supriram suas necessidades, ele também pede a Deus que os supra. Já que eles foram o meio pelo qual Deus usou para suprir a necessidade dele, o que ele pede? Deus, supra a necessidade daquela igreja. Assim como o Senhor usou para me abençoar, abençoe a vida daquela igreja. O que Albert Barnes diz: você demonstrou sua consideração por mim como amigo de Deus, enviando-me em minha angústia, e tenho confiança de que em troca de tudo isso, Deus suprirá todas as suas necessidades. Gente, muitas vezes nós somos pessoas que pensamos assim: tudo dá errado para mim, tudo só acontece na minha vida, parece que tudo está dando errado para mim, parece que tudo que dá, uma notícia ruim na minha vida que chega, quem falha apenas eu falho, ninguém se aproxima, ninguém cuida, e o tempo todo nós vemos um vitimismo, como se o mundo estivesse apenas contra nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: vocês me ajudaram, mas eu também sei que vocês precisam de ajuda. Quando permitimos que gente faça parte da vida da gente, perceberemos que não apenas nós sofremos, mas todos ao nosso redor possuem também suas necessidades. Não tem coisa mais preciosa do que você compartilhar a sua dor com alguém, e essa pessoa pôr a mão nos seus ombros e falar assim: eu tenho lutas, só muda o nome, só muda o endereço, só muda a realidade, mas eu também passo por lutas como você está passando. Eu também tenho dificuldades como você tem dificuldades. Mas quando nós bloqueamos gente na nossa vida, nós estamos impedindo que nós possamos ver o quanto que elas estão sofrendo. E aí nós achamos que o mundo se levantou contra nós. E no lugar do vitimismo, aprendemos a viver o altruísmo. Eu vou deixar de ser alguém que lamenta o tempo todo e vou aprender a cuidar de outros. O apóstolo Paulo, ele cuida da igreja, a igreja cuida dele, a igreja envia uma oferta, ele envia de novo um pedido: vocês serão supridos por Deus. E é isso que acontece quando gente faz parte da vida da gente. Eu sei que eu passo por lutas, eu sei que tenho dificuldades, mas alguém se aproximou e eu falo assim: gente, eu posso cuidar dele, eu também posso estender a mão e apoiá-lo. E é por isso que ele diz: ora, a nosso Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo com essa oração? Ele fala de suprir um ao outro, ele fala de gente cuidando de gente, ele fala de gente sustentando outra gente, ele fala de gente orando por outra gente, ele fala de cuidado humano, de gente com gente, mas ele fala que a glória é de Deus. E aí a gente pensa assim: não, peraí, uma igreja se reúne num domingo à noite, faz um momento especial de oferta, envia para o apóstolo Paulo, e o que ele fala é que a glória é de Deus. Ele nem sequer mandou para nós, citando nomes aqui: olha, eu quero agradecer o irmão tal, a irmã tal, porque me ajudaram no ministério. Não, ele fala que exatamente a glória é de Deus. É a mesma expressão usada no Salmo 115, quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: gente, não se glorie na sua pobreza, não se glorie na sua tristeza, não se glorie na sua necessidade, porque outras pessoas também têm, outras pessoas também passam por lutas, mas também não se glorie naquilo que está sendo suprido, naquilo que lhes estão oferecendo, porque outras pessoas estão recebendo também as doações. Mas aprendam uma só coisa: é Deus que está cuidando de todo mundo,
É Deus que está provendo sobre a vida de todo mundo. É Deus que está levantando gente para cuidar de gente. E nessa realidade ele diz: vocês cuidaram de mim, eu cuidei de vocês, mas a glória é só de um, é de Deus. Porque em qualquer momento da vida que eu estendo a mão para alguém e espero o reconhecimento desse alguém, eu perdi o foco. Em qualquer momento da vida que eu faço com a mão direita, esperando que a esquerda tome conhecimento, eu perdi o propósito. Eu voltei apenas a olhar o início da mensagem, apenas em relacionamentos utilitários e descartáveis na minha vida. Mas quando eu entendo que Deus me dá a oportunidade de cuidar de gente, e da mesma forma coloca a gente para cuidar de mim, eu sei que tudo isso tem um único objetivo: render glória ao nosso Deus. É a forma de que Deus nos livra de qualquer idolatria, de nós mesmos ou de nossos problemas. Deus fala assim: para de olhar para o seu problema e idolatrar ele. Para de olhar para o seu problema e achar que você é a única que enfrenta dificuldade na vida. Para de olhar para o seu problema e dizer assim: ah, eu sou o único que sofre nesse lugar. Sabe a história que eu estou com dor na perna? Dor na perna? E eu que tenho duas e as duas estão doendo. E eu que tenho o braço e dói também. Porque a gente sempre quer trazer para o maior. Mas o apóstolo Paulo diz: não se glorie nisso. Não traga glória sobre o que você está enfrentando, mas aprenda a direcionar a sua glória. Aprenda a direcionar a sua gratidão a Deus. Não nos veremos como vítimas de nossas necessidades, mas como alvos da bondade de Deus e do cuidado do outro. A gente não vai ser mais um vitimismo o tempo todo, mas eu vou saber que Deus está cuidando de mim, e para isso está usando gente para cuidar de mim. Da mesma forma, eu sei que Ele vai me permitir cuidar de outro. Da mesma forma, Ele vai permitir que eu possa prover a necessidade do outro. E a única razão disso é que todos nós juntos possamos render glória ao nosso Deus. Queridos, eu tenho certeza que você tem experiências na vida de pessoas que se dispuseram a cuidar de você. Pessoas que em um momento Deus enviou e foi fundamental naquele momento para mudar uma parte da sua história. Da mesma forma, eu tenho certeza que em algum momento da vida você foi usada por Deus para poder cuidar de gente. E aí então nós entendemos o quanto precioso é ter gente na nossa vida. Mas também eu sei que você tem frustrações com pessoas. Eu sei que você também passou por decepções com pessoas. E aí muitas vezes a decisão nossa é: eu não quero ajudar mais. Eu não quero ajuda de ninguém, também não quero ajudar. Eu quero viver minha vida sozinho, minha vida sozinha, porque daqui para frente sou eu e Deus. Aí, queridos, é a maior negação que nós podemos ter de um cuidado de Deus. Porque o que Ele promete para nós é: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Ele diz: vocês fizeram bem se associando na minha tribulação. Você pode, tudo em Cristo Jesus. Mas é muito bom ter pessoas que se associem no seu problema para cuidar de você. E aí, uma das formas de Deus cuidar da gente, mediante a disponibilidade e condições de alguém fazê-lo. Não esqueça isso: disponibilidade e condições. A gente é tão melindroso que se a pessoa não respondeu na hora a nossa mensagem do WhatsApp, que adianta, não respondeu minha mensagem do WhatsApp. Mas lembre-se: disponibilidade e condições de ajudar. Pois a suficiência de Cristo não exclui o cuidado mútuo. Deus pode tudo em Cristo, mas não tira a possibilidade de pessoas cuidar da gente, dando-nos a oportunidade de crescermos juntos. Deixa a gente crescer do seu lado. Deixa a gente se desenvolver do seu lado. E a maneira deles crescerem é ajudando você no dia a dia. Para que não vivamos um vitimismo constante. Eu sofro, você sofre, e a gente cuida de gente que sofre. Eu tenho minhas lutas, você tem as suas lutas, mas um cuida do outro. E a única razão não é dar glória ao sofrimento, mas é aprender a dar glória a Deus, que nos permite cuidar um do outro. Que possamos aprender a importância de gente na vida da gente, porque é a maneira que Deus cuida da gente. Eu tenho a certeza que Deus vai levantar, assim como levantou hoje a Tainá, vai levantar mais pessoas do seu lado. Fala assim: para que precisar, você pode contar comigo. Mas da mesma forma, vai levantar pessoas, vai dizer assim: viu, eu quero te ajudar, eu quero estar do seu lado, eu quero caminhar contigo. E aí, experimentar aquilo que Deus quer
fazer na vida de cada um de nós. Eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida e que Deus também coloque gente na sua vida e também dê a você o privilégio de cuidar de gente na sua vida. Pai, ensina-nos, ó Deus, a ver a importância de gente na vida da gente e saber, ó Pai, que gente é instrumentalidade do Senhor para cuidar da gente. Por mais que nós saibamos disso, porque a vida nos mostra essa realidade, ao longo dos dias, muitas vezes nós cultivamos a dureza no coração, a nossa arrogância, a nossa pretensão, ó Pai, de achar que nós conseguimos sozinhos, mas nós sabemos, ó Deus, o quanto na solidão, o quanto, ó Deus, quando estamos sozinhos, o quanto isso traz medo a cada um de nós, e o quanto nós precisamos de alguém do nosso lado. Para isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, usa a vida de gente para cuidar da gente, e assim nós sabemos que o Senhor tem gente, ó Pai, disponível, e tem gente com condições de fazer isso, ó Pai. Assim também, Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença, para que o Senhor também use a vida da gente, para cuidar de gente, ó Pai. Nos faça cada vez mais pessoas disponíveis e com condição de cuidar um do outro, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, nos livrar de tudo aquilo que nos impede de viver a felicidade, a alegria, e essa alegria no Senhor, ó Pai, como o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos, esse cuidado mútuo dele com a igreja, da igreja com ele, é o que fazia com que ele pudesse experimentar alegria na relação com o Senhor, ó Pai, e que assim seja na nossa vida, que possamos experimentar essa alegria na relação com o Senhor, quando entendemos, ó Deus, a importância de gente na vida da gente. Nos ensine a perdoar, nos ensine a amar, nos ensine a permitir sermos cuidados, ó Pai, porque muitas vezes nós não queremos que pessoas cuidem da gente, mas nós queremos quebrar esse orgulho do nosso coração, para entender, ó Pai, que o Senhor há de usar pessoas para cuidar da gente, e assim também dará a elas a oportunidade de crescerem na fé com o Senhor. Abençoe a Tua igreja, que essa igreja continue crescendo, continue, Deus, entendendo a importância de gente, ó Pai, e a gente amando gente, e a gente recebendo gente, e a gente compartilhando com gente, e a gente sendo gente, com gente na nossa vida, ó Pai. Nos ensine a amar, nos ensine a servir, nos ensine a cuidar uns dos outros. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.